Fala galera, beleza? Problema com raio estourando na roda da bicicleta. Pois é, problema crônico, não sabe nem o que está provocando isso e nem como resolver. Fica ligado nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Fabiano Guedes, sou mecânico profissional Park Tool, seja muito bem-vindo ao meu canal Manual da Bike. Roda a vinheta. Pois então, pessoal, nesses últimos 15 dias, chegaram algumas pessoas aqui na oficina, coincidiu de chegar nesses últimos 15 dias aí, várias pessoas, umas 6 pessoas aqui na oficina, reclamando de raio estourando na roda da bicicleta dele. Tanto o speed quanto o mountain bike. Aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque a pergunta mais comum era por que isso acontece e como resolver de forma definitiva. Eles tentavam resolver de algumas outras formas lá, mas não conseguia. Então hoje nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre como isso, quais são as situações que podem provocar quebra de raios na roda da sua bicicleta e como que faz para poder resolver isso de forma definitiva. Eu vou falar aqui de 6 situações, 6 possíveis causas que pode estar provocando essa quebra de raio na roda da bicicleta e depois eu vou apresentar algumas soluções. Tem 2 soluções aí. Uma solução que é mais emergencial, mais paliativa e uma outra solução que é mais definitiva, que vai corrigir esse problema de raio estourando na roda da bicicleta. Dessas 6 situações aí, as 2 últimas são as mais comuns. Vários motivos podem estar causando isso, basicamente são 6. Mas esses 2 últimos aí que eu vou deixar por último para falar, são o que mais provoca estouro de raio, raio ficar estourando e é um problema crônico, difícil de resolver, né? Quando não se usa as técnicas adequadas para poder resolver aí. Então eu vou falar aqui as 6 situações que podem estar provocando a quebra de raio na roda da bicicleta. A primeira situação é o quê? Material de baixa qualidade. Você tem um raio de baixa qualidade, somando a um aro também de baixa qualidade, então isso aí pode estar provocando a quebra dos raios ao longo que você vai pedalando, de vez em quando estoura um raio, quebra um raio. Então muitas vezes você pode ter montado a roda ou comprado a bicicleta que o mecânico que montou a roda ou a empresa que montou lá colocou um raio de baixa qualidade. Esse raio de baixa qualidade, mais cedo ou mais tarde, ele vai começar a estourar. E vai estourar um, depois você troca, estoura outro e assim sucessivamente. Então esse é o primeiro motivo, um dos primeiros motivos que pode estar causando a quebra de raio aí na roda da bicicleta. O segundo motivo, que é o que? Além do material ser de baixa qualidade, você pode estar fazendo um uso inadequado da bicicleta, que é o uso não pretendido para ela. Você pode ter uma bicicleta urbana, por exemplo, e estar usando ela em trilha. Está forçando demais a roda, forçando demais aquele equipamento ali num lugar onde ele não foi projetado para isso. Ou mesmo se você tem um mountain bike aí para trilha, pode estar utilizando ela de uma forma, numa outra modalidade. Você tem uma bicicleta para XC, por exemplo, e está utilizando ela para enduro, para downhill ou o que for. Então isso também pode estar provocando quebra de raio na roda da sua bicicleta. Uma terceira situação que pode também provocar quebra de raio é o que? Reaproveitamento de raio da bicicleta, reaproveitamento de raio usado. Se você for trocar o cubo da sua bicicleta ou mesmo trocar o aro, não tem problema. Se o aro estiver em boas condições e o cubo também, você pode estar reaproveitando eles. Isso não tem problema nenhum. O problema é reaproveitar raio. Na maioria das vezes, tem gente que pode falar assim, mas eu já reaproveitei raio e deu certo. Beleza, você deu sorte. Mas a grande probabilidade de você reaproveitar raio é que aqueles raios futuramente começam a quebrar. Porque aqueles raios ali, eles já foram exigidos, eles já foram tensionados e você está mudando a posição deles, você está mudando, reaproveitando um raio que já foi tensionado, que ele já foi exigido. Então o ideal seria o quê? Você vai trocar o cubo, vai trocar o aro, não tem problema se você reaproveitar um dos dois. Mas os raios, não recomendo reaproveitar raio. Então, pode ser uma coisa que pode provocar quebra de raio, é o quê? Reaproveitamento de raio usado. Então, o aconselhável vai trocar o aro, vai trocar o cubo, troca também os raios. Não reutiliza aqueles raios ali que possivelmente vai dar problema no futuro de quebra de raio. Quarta situação é o quê? Peso acima do limite da roda. Principalmente nessas rodas mais tops, nessas rodas, as rodas mais caras, as rodas melhores, elas têm um limite de peso, porque elas foram concebidas com um tipo de material para poder aliviar o peso da roda. Com isso, foi limitado o peso que ela suporta. Então é bom a gente estar observando qual que é o limite máximo de peso da roda, tanto de somando ciclista com o equipamento,
para não exceder o peso limite da roda. Você exceder o peso limite da roda, além de estar comprometendo a sua segurança, logicamente vai comprometer a durabilidade dos raios ali, vai começar a estourar raio e a gente não sabe por quê. Mas na hora que vai lá ver o limite de peso daquela roda ali, que geralmente quando é uma roda comprada, quando você compra uma roda e é uma roda de boa qualidade, ela vai estar lá especificado o tipo, o limite de peso que ela suporta. Então é bom a gente obedecer esse limite de peso aí, porque se extrapolar o limite, com certeza vai começar a quebrar raio aí. Então se você tem uma roda que é de boa qualidade e está quebrando raio, dá uma olhada, a primeira coisa que você vai fazer, dá uma olhada lá no limite de peso daquela roda ali, se você não está excedendo o peso que a roda suporta. Mas aí você deve estar pensando, a roda da minha bicicleta não tem raios de baixa qualidade, eu não estou excedendo o limite de peso da roda, é uma roda aí que não está sendo dado um uso inadequado, ela está sendo usada adequadamente dentro da modalidade certinho. O que pode estar acontecendo desses raios estarem quebrando? Para mim são as duas últimas situações que são as mais comuns para estar provocando quebra de raio na roda da bicicleta, que é a situação 5, que é o quê? Montagem errada dos raios. Existe uma posição correta para esses raios estarem aqui. Eu tenho aqui roda da frente, lado do disco, e o lado oposto, o disco. Lá na roda traseira também eu tenho o lado do cassete, o lado do disco. E existe uma posição correta desses raios estarem. Às vezes o raio que joga para frente tem que estar com a cabeça para dentro do cubo, outras que o raio que joga para um outro lado tem que estar com a cabeça para fora do cubo. Como que eu descubro isso? É uma informação que está aberta ao público, que está acessível para todo mundo. É só entrar lá no site da Shimano, no site si.shimano. Você vai lá no manual do distribuidor, procurar lá DM, né? É o manual do distribuidor. Você vai olhar, por incrível que pareça, está lá na parte de freios. Aí lá mostra o diagrama do lado do disco da roda dianteira, do lado oposto, na roda traseira também do lado do disco, lado do cassete, você vai ver como que tem que estar a montagem correta dos raios. E na maioria das vezes, quando você vê que raio está estourando roda, que a roda está estourando raio, né? Você vê que a montagem não foi feita daquela forma ali. Então, se você tem um cubo desse aqui, uma das possíveis causas de pode estar quebrando raio ali, é você não observou aquela montagem ali. Muita gente monta a roda e não observa aquilo ali. Então, dos dois últimos motivos, que são os mais comuns, um é a montagem inadequada dos raios, a montagem incorreta dos raios. E outra é o que? É a falta do balanceamento, é a falta do uso dessa ferramenta aqui, ó. Então, quando eu não faço o balanceamento, é como se eu estivesse tocando o violão com as cordas todas desafinadas. Não vai sair um som legal. Então aqui também eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tensionar todos os raios de forma adequada, de acordo com o quê? De acordo com a espessura do raio, de acordo com o material que ele é feito. Muitas vezes eu tenho que baixar o manual da roda, pegar o mapa de tensão da roda e fazer o tensionamento dos raios aqui, ó. Equalizar toda essa roda aqui para poder não ter um raio trabalhando mais do que o outro. Porque muitas vezes o cara vai montar a roda, já começa fazendo a montagem, não observando a montagem correta, o posicionamento correto dos raios, que vai comprometer a durabilidade da roda, e só apertou os raios aqui e desempenou a roda. A roda não tem nem empeno lateral e nem o empeno de pulo que fala. Mas na hora que você pega o tensionador e passa o tensionador nos raios, você vai ver que tem raios que está trabalhando muito mais do que o outro. Eu tenho um raio que fazendo trabalho de 2, 3 aqui. E esses raios, logicamente, ele vai chegar um momento de fadiga dele bem mais rápido do que os outros e vai estourar. Então o motivo aí que mais provoca estouro de raios é a falta de balanceamento dos raios, a falta de equalização dos raios, que com certeza vai começar a estourar raio aí, e é um problema crônico. Aí o que você faz? Substitui o raio e continua quebrando, substitui o raio e continua quebrando e não sabe por quê. Mas na hora que você leva num mecânico que tem essa ferramenta aqui, na hora que ele vai medir, os raios estão todos desbalanceados, com os raios com uma tensão muito maior do que outros, e vai acabar provocando essa quebra desses raios aí. E como que eu faço para estar solucionando isso? Tem duas soluções possíveis. A primeira solução é a substituição do raio quebrado. Mas muita gente fala assim, mas eu substituí o raio, mas continuou quebrando. Pois é, a maioria das vezes a pessoa só substitui o raio que foi quebrado. E na verdade o aconselhável é você substituir aquele raio que foi quebrado, mais os dois raios os 4 raios na verdade, que estão logo do lado dele. Os 2 raios à frente e os 2 raios da parte de trás. Então além daquele raio que foi
que quebrou, aquele raio que estourou, eu vou substituir os 2 raios logo na lateral, que está na frente dos raios, e os outros 2 raios que estão logo atrás dele. Isso porque, quando eu estouro esse raio aqui, se esse raio aqui estourou, é porque ele já chegou no limite da fadiga dele. Possivelmente esses outros 2 raios que estão próximo dele também já vai estar no limite da fadiga. Então o aconselhável é o quê? Você substituir esses 5 raios aqui, o raio que quebrou, mais 2 na frente e 2 atrás. Porém, essa situação, eu aconselho você fazer isso, é só num caso de emergência. Você estourou o raio durante o treino naquela semana, mas naquele final de semana ali, pelo fato de você não poder deixar a bicicleta lá na oficina, você vai precisar de utilizar aquela bicicleta naquele final de semana, você utiliza esse paliativo, né, vamos dizer assim, essa solução aí que não é tão garantida assim. Ela vai substituir aquele raio que quebrou, mas os outros 4 raios aqui. Eu só aconselho você fazer isso só se você tiver nessa situação, que você estourou o raio aqui durante a semana, mas naquele final de semana ali vai ter um pedal importante, você não pode deixar. Para ter um pouco mais de tranquilidade, ficar um serviço um pouco melhor, você faz essa substituição aqui desses 5 raios. No mais, para você solucionar esse problema definitivamente, não tem outro jeito. Esse negócio de ficar só substituindo raio aí é um problema crônico que vai só te dar dor de cabeça. A situação mais aconselhável é você o quê? Substituir todos os raios. Você pode até continuar com o mesmo aro, o mesmo cubo, mas os raios, substitua todos os raios e leve num mecânico que domine a técnica da equalização de rodas, do balanceamento de rodas, que aí ele vai utilizar vários procedimentos aqui, são vários procedimentos no montagem, não é só enraiar a roda e apertar o raio aqui e utilizar a ferramenta. Existem várias técnicas na montagem dos raios, como que essa montagem é feita, de que forma que é feita, de uma forma correta e, além disso, utilizado o balanceamento dos raios aqui que vai solucionar o seu problema. Então a única forma de você solucionar definitivamente mesmo é substituindo todos os raios. Ficar substituindo raio é jogar na loteria. Pode ser que resolva, pode ser que não. Na maioria dos casos que eu já vi, não resolve o problema. Passa um tempo e continua estourando raio. Então, se quer resolver esse problema definitivo, substitua todos os raios e leva num mecânico que domina a técnica aqui, para ele vai balancear, ele vai montar de forma correta, ele vai utilizar todas as técnicas aqui para montagem de rodas, mais a montagem aqui com o balanceamento. Então ele vai colocar os raios da roda todos equalizados, todos numa mesma tensão, evitando que um raio trabalhe mais do que o outro e evita assim que essa roda possa ficar estourando raio no futuro. Então a solução mais garantida, mais definitiva é o que? Substitua todos os raios da roda da sua bicicleta. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais do que provoca quebra de raio na roda da bicicleta e como resolver esse problema aí de forma definitiva. Então já deixa seu like aí no vídeo aí, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!